Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Obrigado mais uma vez por interagir, participar do chat ao vivo, deixar o seu comentário, a sua opinião, nos contar de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. E claro, veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. É importante saber que você visitando o canal regularmente não perde nada, pois o sininho só funciona 3 notificações em um período aproximado ali de 24 horas. Então, nem sempre você será notificado. Por isso, é importante sempre dar aquela espiadinha aqui no Foco do Brasil para não perder nada. E vamos agora às notícias desta edição. O Carnaval 2021, gente, sem samba, sem frevo, sem axé e com feriado para alguns, mas para outros não. Porém, com previsão de muita chuva pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, entre chuvas persistentes e pancadas irregulares, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão de chuva em quase todo o país neste período agora de carnaval. E o período carnavalesco, o presidente Jair Bolsonaro passando em São Francisco do Sul, cidade do litoral norte de Santa Catarina, onde chegou no final da manhã deste sábado. E na chegada, o presidente cumprimentou apoiadores, quando foi aclamado por uma multidão com muito carinho, gente, ao chegar a São Francisco do Sul. Aí, presidente, eu sou fã do senhor. Eu sou fã promotor da TV São Chico. Por que o senhor nos assiste na TV São Chico? A gente fez especialmente pro senhor. Olha aqui, mostra pra cá. Ó. Dá pra colocar, não? Senhor presidente. Eu tô meu gordo aqui. Não, senhor presidente. Tá feita a propaganda aqui. Valeu, João Chico. Tudo bem? Nossa, prefeito, tudo bom. Olha pra cá, Ganhei um outro. Quem vai hoje? Vai lá. Valeu. Que bom que você voltou, meu querido, nós te amamos muito. Deus te abençoe, meu filho, na verdade. Nós te amamos, E neste período o presidente não tem compromissos oficiais previstos, mas com muitos convites para ele em São Francisco. Inclusive, gente, o presidente Bolsonaro, ao chegar em São Francisco, ganhou um presente. Adivinha de quem? O presidente Bolsonaro recebeu um presente de Lula. Isso mesmo, mas não o Lula que você está pensando, é evidente. Entenda, na chegada, na manhã deste sábado em São Francisco do Sul, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma escultura entregue pelo prefeito da cidade, como um presente de empresário local. A obra esculpida em madeira foi produzida por Luiz Carlos Silveira, o Lula da Prainha, conhecido artista da cidade. Tenho obras espalhadas pelo mundo inteiro, diz ele. Portanto, gente, não tem nada a ver com o Lula político. A obra entregue neste sábado tem 1 metro de altura e foi denominada O Salvador dos Marinheiros, mostrando que aparenta ser Jesus socorrendo a um marinheiro.
No governo federal, algumas das principais movimentações estiveram relacionadas, nas últimas horas, à nomeação do deputado João Roma para o Ministério da Cidadania, enquanto Onyx Lorenzoni vai para a Secretaria-Geral da Presidência. João Roma tem 48 anos, está no primeiro mandato como deputado federal. Formado em Direito, ele foi chefe de gabinete do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. A pasta, que será comandada por Roma, é responsável pela área social do governo. Entre as principais atribuições do Ministério da Cidadania está a gestão de programas como Bolsa Família e o auxílio emergencial, além do comando da Secretaria Especial de Esportes. João Roma teria aceitado ao convite do presidente, contrariando um pedido de ACM Neto, que por conta da briga com Rodrigo Maia, não queria que João Roma assumisse o ministério. ACM Neto é considerado padrinho político de Roma. Inclusive, o ACM Neto fez um pedido a ele para que ele recusasse, mas Roma disse que não poderia fugir do convite do presidente, fugir da missão. É um momento de união e vou assumir o ministério cuidando de quem mais precisa, disse ele. Outra notícia importante foi o envio ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro de um projeto de lei complementar para definir os combustíveis e lubrificantes sujeitos à incidência única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Você viu o amplo debate nesta semana e agora o governo envia isso. Então, na prática, a medida, se aprovada, como quer o governo federal, altera a forma de cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. E também a medida busca estabelecer alíquotas uniformes, visando contribuir para diminuir o preço do combustível ao consumidor. E isso é algo que vem sendo amplamente defendido pelo presidente Bolsonaro publicamente já há alguns meses. Outro tema que o presidente Bolsonaro defende desde antes da campanha já também ganhou mais um impulso. Você viu que o governo alterou decretos para ampliar acesso, publicou decretos para ampliar acesso a armas e munições, com medidas já publicadas, inclusive, no Diário Oficial da União, apresentando mais alguns facilitadores para desburocratizar e ampliar o acesso a armas de fogo e munições no país. Mas especificamente profissionais com direito a porte de armas, como Forças Armadas, polícias e membros da magistratura e do Ministério Público, caçadores, atiradores e colecionadores são os mais beneficiados com essas novas medidas. Há também mudanças e novos parâmetros para a análise do pedido de concessão de porte de armas. Porém, o PSOL, mais uma vez, tem planos para atrapalhar as decisões do presidente. O partido diz que vai entrar na corte com uma ação direta de inconstitucionalidade contra os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam, regras para o uso de armas. No Twitter, o deputado Marcelo Freixo, PSOL, afirmou que vai contestar as novas normas tanto na Câmara quanto no Supremo. A semana foi difícil para muitas famílias que perderam entes queridos por conta da Covid-19. Os números continuam elevados. O número de vítimas diárias segue alto em muitos estados. Nos países que estão vacinando, há preocupação com a escassez de doses da vacina. Em outros, o problema é logístico. O Brasil tem conseguido ser bastante ágil na distribuição, no envio das doses, na vacinação propriamente também, já figurando entre os 10 que mais vacinam no mundo. Mas a preocupação com a falta de doses cresceu muito na semana, sobretudo porque agora a entrada da segunda dose da imunização, bem como a vacinação gradativa ampliada de idosos, isso aumenta a demanda, não é? A expectativa é que nos próximos dias, com medidas que facilitem o uso de novas vacinas, bem como com a produção da Fiocruz, novos lotes da Coronavac, a ameaça de falta de doses seja superada. Mas a marcha da vacinação, mesmo com essa preocupação, segue
com o Brasil passando já dos 5 milhões de vacinados com a primeira dose. Como já vimos, com a vacinação de idosos, de acordo com a prioridade, inclusive, temos muitos famosos chamando a atenção. Um deles é muito querido pelos brasileiros, uma personalidade, sempre muito discreto e um verdadeiro pregador da palavra de Deus, tendo já gravado a Bíblia na forma narrada. Cid Moreira, com 93 anos e com muita vitalidade ainda, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cid Moreira chegou a compartilhar vídeos nas suas redes sociais. Ele diz: "Vou enfrentar a agulha. Eu não gosto de agulha. Estou com 93 anos. Em setembro eu faço 94. Será que eu resisto a essa primeira dose?" questionou ele. E concluiu: "Espero que todo mundo se dê bem", brincou o jornalista. "Foi tudo muito tranquilo e rápido. Obrigado aos profissionais tão atenciosos que me atenderam", disse animadamente Cid Moreira. E a semana terminou com o julgamento de impeachment de Donald Trump nos Estados Unidos em evidência. O sábado foi de muita polêmica no Senado dos Estados Unidos, tudo porque os democratas colocaram na conta de Trump a insurreição contra o Capitólio americano no dia 6 de janeiro, quando legisladores estavam reunidos para certificar a vitória do presidente Joe Biden, o que Trump nega desde aquele dia, inclusive. E agora o julgamento, não é, da questão do impeachment. A invasão deixou 5 mortos, lamentavelmente. Desde antes da votação final, uma análise foi feita por muitos cientistas políticos, a de que, condenado ou absolvido, Donald Trump sairia mais forte rumo a 2024. E tem projeto de lei para tentar impedir a censura e a violação da liberdade de expressão no Brasil. Foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 291 de 2021. O projeto tem como objetivo conter o avanço da censura das Big Techs das redes sociais no país por meio de multas e suspensão do direito de operar no Brasil por 90 dias. Entre os autores do projeto está o deputado federal Daniel Silveira, que em entrevista ao portal Terça Livre disse que não se pode mais tolerar a violação da liberdade de expressão no país. Segundo o deputado, essas empresas têm um contrato dentro do Brasil com normas legais vigentes que são literalmente ignoradas, principalmente a Constituição Federal, que expressamente garante a liberdade de expressão. Então, isso não pode de maneira alguma ser tolhida, disse o deputado, que também falou de outra finalidade desse projeto. De acordo com ele, o PL tem o objetivo de servir também como forma de prevenção para não permitir que essas Big Techs atrapalhem o processo eleitoral que ocorrerá no ano que vem, em 2022, abre aspas. Pode ser que em 2022 eles venham a agir de forma geopolítica ou política interna, atrapalhando o processo eleitoral, como aconteceu nos Estados Unidos, fecha aspas. O parlamentar também afirmou ter conversado com o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, sobre o projeto, e o presidente respondeu que solicitará que seja de urgência constitucional. Os bloqueios que têm ocorrido de forma deliberada nas redes sociais só poderão ocorrer em caso de ordem judicial, se a postagem de fato incorrer em crime, afirmou o deputado. Também são autores do projeto 291 de 2021 os deputados Júnior Amaral, Major Fabiana, Cristo Anieto, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Carlos Jordi, General Girão, Alê Silva, Hélio Lopes, Luiz Felipe Bragança, Felipe Barros, deputado Sanderson, Major Vitor Hugo, Aline Sleltjes, o Márcio Labre, doutor Ovando e Giga Peixoto. E 2 problemas a menos para o presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão, e narrativas a menos para a oposição, porque foi por unanimidade que o Tribunal Superior Eleitoral julgou improcedente 2 ações para cassar a chapa vencedora das eleições de 2018.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, votaram por rejeitar 2 ações apresentadas pelo PDT que pediam a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e de seu vice, Hamilton Mourão, eleitos em 2018. O partido entrou com os 2 pedidos na corte, apontando supostas ilegalidades em disparos de mensagens em massa feitos nas eleições por meio do WhatsApp. Os 7 ministros da corte votaram contra as 2 ações. Luiz Felipe Salomão, o relator, Mauro Campbell, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. As ações tinham por base uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, mas os ministros consideraram que não foi apresentada nenhuma outra evidência além do conteúdo descrito pelo jornal. Ainda há 2 ações na corte com as mesmas acusações. Ambas foram apresentadas pelo PT. E como recordar é viver, vale lembrar que o PT levou para a CPMI das fake news em fevereiro de 2020 uma testemunha para falar sobre essa suposta compra de disparos de WhatsApp pelo presidente Jair Bolsonaro. À época, a testemunha, o Hans River, não só negou que tenha feito esse trabalho para o atual presidente da República, como afirmou que o PT era seu principal cliente. Hans River também acusou de assédio sexual a jornalista da Folha que fez a tal matéria que serviu de base para as ações no TSE. Hans River também é ex-funcionário da Iacons, a empresa que fazia os disparos de WhatsApp, e durante o depoimento na CPMI das fake news, ele também afirmou que a Iacons possuía uma forte ligação com o PT e que inclusive a empresa teria recebido uma soma de dinheiro após a prisão de Lula em abril de 2018 para intensificar o envio de mensagens em favor do partido. O deputado petista Rui Falcão, que foi o autor do requerimento de convocação de River, classificou a declaração dele como inverídica e disse que o partido não tinha contrato com a empresa. Isso mesmo, o Rui Falcão convidou a testemunha para o depoimento e depois disse que o seu depoimento não valia. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Não foi dessa vez que abalaram aí um presidente eleito pelo voto popular. Mas eles acreditam que toda essa dinâmica popular de apoio não é real, é fantasiosa, é fake, é construída, é disparo em massa, é isso e aquilo. Por isso é que perderam a eleição e talvez novamente vão perder em 2022. Porém, vimos as turbulências em outro setor, no relacionamento agora entre Mourão e Bolsonaro. Há turbulências no ar, mesmo que represadas. Um faz de conta ali, que ninguém está vendo, mas aquele imbróglio está ali, não é? A parte da imprensa quer isso e já mancheteou. Cortado por Bolsonaro de reunião com ministros, Mourão reage e não vai à cerimônia no Planalto, aquela cerimônia do lançamento do programa destinado a buscar investimentos privados para a Amazônia. A jornalistas, Mourão disse que estava trabalhando e que tinha outras coisas para fazer. Não é? Um dos motivos desse suposto corte da presença de Mourão na reunião do presidente com ministros seria o de que um vice deixava vazar inconvenientemente à imprensa algumas informações tratadas nos encontros. Apesar de não ter ido à cerimônia sobre a Amazônia, Mourão disse que foi convidado e que não foi porque não quis. Fui convidado. Lógico que fui convidado. Garantiu o vice, o que para um bom entendedor é sinal de retaliação, já que Mourão está diretamente ligado aos assuntos da Amazônia, deveria estar presente. No fim das contas, cada dia mais certo é que Bolsonaro deverá ter um outro vice em 2022, talvez mais ligado ao cotidiano da política, já que a disputa futura será bem diferente da de 2018. Não que Mourão não seja um bom vice, não seja um homem honrado, não é? Ocupa muito bem o cargo da vice-presidência, mas os ruídos no meio da política são comuns. E o objetivo, talvez, em 2022, justamente é fazer diferente de 2018. Agora, em 2022, há necessidade de uma soma de esforços, de forças, uma necessidade para este novo momento da história. Neste caso brasileiro,
Quem será que poderia ser um bom nome para estar ao lado de Bolsonaro? Temos nomes em evidência na Câmara, talvez alguém do Senado. Estaria isso conectado à filiação do presidente ao novo partido agora, a escolha de um novo vice? Mourão deveria continuar e as arestas serem aparadas? Enfim, qual o seu pensamento? Além do cenário da cúpula política, o fator principal, evidentemente, é a sua opinião, a opinião dos brasileiros, que somadas determinam os rumos de tudo. O que você acha? Siqueira Júnior fez um questionamento que a maioria dos brasileiros faz. Tem que vacinar primeiro os presos? Por quê? O questionamento é, na verdade, uma crítica sobre o fato de que presidiários brasileiros terão direito a receber a vacina contra a Covid-19 antes da maioria da população. Segundo Siqueira, essa medida expõe um país desmantelado. Esse é um país desmantelado. Qual é a resolução? Tem que vacinar primeiro os presos? Por quê? Porque é o futuro desse país? Primeiro os presos? E meu pai? E minha mãe? E eu? Meu filho? Como faz? Não, vocês podem esperar. Os presos não, disse Siqueira. O apresentador ainda questionou a ordem da vacinação, onde quem coloca a vida dos outros em risco ao praticar seus crimes deve ter prioridade na imunização, em detrimento de quem, mesmo tentando levar a vida dentro da lei, está sofrendo as consequências da pandemia. Isso é palhaçada, rapaz. Quer vacinar primeiro os presos do que o cidadão que está em casa? Tá nem aí para a sua vida. Aí vou me preocupar com quem está lá dentro? Problema de quem foi para lá. Ninguém convida ninguém para presídio, não. Eles vão porque querem, porque aprontam. Tem que cuidar do cidadão de bem. Que já está arrombado, concluiu Siqueira. E aí, concorda com Siqueira ou não? E essa notícia de que a pandemia foi altamente lucrativa para estados e municípios, hein? Fecharam 2020 com o dobro de dinheiro em caixa, ou seja, se para os cofres do governo federal foi um desastre por conta dos gastos, estados e municípios tiveram, uma ótima colheita. E ainda tem gente pedindo o que o governo federal fez para enfrentar a pandemia. Apesar da pandemia do novo coronavírus, estados e municípios fecharam 2020 com quase o dobro de dinheiro em caixa em relação ao ano anterior, segundo dados do Tesouro Nacional e do Banco Central. De acordo com as duas instituições, o saldo de estados e municípios passou de 42,7 bi em 2019 para 82,8 bilhões no fim do ano passado, quase 100%, uma alta de 94%. Trata-se da maior disponibilidade de caixa para prefeitos e governadores em ao menos 19 anos, ou seja, desde 2001. Segundo o presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o Rafael Fonteles, esse fôlego ocorreu graças a 3 eventos extraordinários: a transferência realizada pela União, pagamento do auxílio emergencial e a suspensão da dívida dos estados. E os estados, gostaram e querem mais. Por isso, 18 estados se uniram no início do ano já para pedir ao Congresso Nacional a prorrogação de medidas econômicas para o enfrentamento da segunda onda da pandemia. E levando em conta as crises, não é? Os desvios, os problemas nas compras de respiradores, por exemplo, o superfaturamento, você concorda com esse pedido? Economistas e o próprio Tesouro Nacional alertam que, apesar do alívio momentâneo no caixa dos estados e municípios, esses governos têm registrado piora na contabilidade nos últimos anos. O cenário tem forte relação com o aumento das despesas, com o funcionalismo público, por exemplo, o que reforça a necessidade de reformas estruturais. Mas veja só, brasileiro, some-se a isso as despesas e mordomias de sempre, não é? Que vão desde os governos, o poder executivo, até o legislativo, as assembleias dos deputados estaduais. E para citar isso como exemplo, neste caso das assembleias, há uma coisa que ninguém fala: o quanto elas gastam. Estão todas quietas, escondidas, a mordomia correndo solta. Só para contribuir para mostrar o poder dessa gastança, pegamos os dados de 2018 aí.
dados divulgados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Em 2018, os dados mostravam a gastança das Assembleias Legislativas Estaduais em 2017, o que certamente em números atuais deve ter subido muito. Pegando alguns dados disponíveis também, a grosso modo, trazendo para esse momento, podemos dizer que num compilado geral, atualizando esses dados dessa pesquisa de 2018, em 2020, as Assembleias Legislativas Estaduais tiveram uma despesa total aproximada, em um ano apenas, de 13 bilhões de reais, com 1.059 deputados estaduais nas 27 unidades da federação. Em um ano, 13 bilhões de reais. Povo de Minas Gerais. Como explicar uma Assembleia de 77 deputados estaduais de Minas que gasta mais de 1,5 bilhão de reais? Minas Gerais. Como foi em 2019, por exemplo? São Paulo, cerca de 1,5 bilhão por ano, com seus 94 deputados estaduais. Amapá, estado com tantos desafios, gastando perto de 200 milhões de reais por ano com seus deputados estaduais, e é considerada uma das assembleias que menos gasta no país. Mas olha o nível do desafio do povo do Amapá para gastar 200 milhões de reais com seus deputados estaduais todos os anos. E somando as despesas das assembleias estaduais com as despesas da Câmara dos Deputados Federal e do Senado Federal, são consumidos todos os anos mais de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. Pessoalmente, como brasileiro, ficaria muito feliz em saber que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, na Câmara e no Senado, têm ou vão ter ou terão a coragem necessária para diminuir o custo desse Congresso, considerado o segundo mais caro do mundo, como foi constatado em 2018. Ficaria ainda mais feliz em saber que tem presidente de assembleias estaduais com coragem para cortar de verdade as despesas gigantescas. Não faz de conta para aparecer na mídia. Não é porque a lei diz que o legislativo pode consumir até tanto por cento do orçamento do município que a gastança imoral e fácil do dinheiro público está liberada. E esse negócio também de pedir dinheiro a mais do que gasta, porque tem orçamento, tem o percentual que o legislativo pode chamar, a Câmara dos Vereadores também, aí os presidentes, a direção das casas, pedem mais dinheiro do executivo do que necessariamente a gastança comprometeu. E aí chega no final do ano, fazem aquela publicidade, um cheque gigantesco impresso, ou a Assembleia Legislativa do Estado devolveu o dinheiro porque economizou. Pura demagogia. É preciso ter vergonha na cara e respeito ao dinheiro público. Só que pergunto, você vê isso no seu deputado, aí da sua região, do seu estado? Ouviu falar algo real e além da publicidade enganosa sobre cortes relevantes, verdadeiros e permanentes de gastos no seu estado? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, em Amazonas. Faltou oxigênio aí. Mas não faltou dinheiro para a Assembleia do Amazonas, a última colocada no ranking de transparência dos poderes legislativos estaduais. 24 deputados custam mais de 250 milhões de reais por ano. Alguém ouviu falar em corte de despesas na Assembleia do Rio Grande, Alagoas, Espírito Santo, Bahia? Para isso também servem nossos impostos. Compre um carro e pague o dobro, compre a gasolina e pague o dobro, a conta de luz pague o dobro, a água pague o dobro, o alimento pague o dobro. E assim consumimos boa parte da nossa vida, dos nossos dias, trabalhando para sustentar uma tropa. Do quê? Uma tropa
que se ofende quando dados como aqui citados são expostos e acham que isso é bater nos políticos e na democracia, enquanto o povo apanha dia e noite. Gente, tem um outro assunto que promete ganhar cada dia mais espaço a partir de agora. É a proposta de impressão do voto, amplamente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, sua base de apoiadores, defesa que até o momento não conseguiu ganhar força suficiente para alterar o sistema eleitoral. A ideia é que, ao votar na urna eletrônica, uma impressora acoplada faça a impressão do voto, como acontece já com o ticket, o comprovante. E o cupom, então, será depositado em uma urna lacrada. Não é simplesmente defender a questão, o voto que seja de uma forma manual, como antigamente era, onde a pessoa imprime o voto impresso, enfim, retroagir a um tempo arcaico. Não é isso, não. A urna eletrônica funciona muito bem, a questão é avançar em segurança, em credibilidade. No entanto, isso já foi considerado inconstitucional pela Corte, não é? A decisão da Corte explica por que não são desenvolvidas tecnologias voltadas à ideia e, de acordo com o TSE, que também acredita as dificuldades a uma experiência fracassada. Então, em 6 de outubro de 2002, para você ter uma ideia, quando eleitores de 150 municípios brasileiros tiveram já o teste, a experiência de ver o voto registrado na urna eletrônica ser impresso para a conferência. A ideia era provar a eficiência do processo envolvendo o comprovante impresso do voto. No entanto, segundo a Justiça Eleitoral, o problema com impressoras ocasionou muitas quebras, como é chamado o problema técnico de uma urna que para de funcionar no dia da eleição. Foram cerca de 650 urnas ligadas a uma impressora. 20% apresentaram algum problema e precisaram ser substituídas. Além disso, na hora da apuração, houve atraso e desconfiança naquele teste, né? Principalmente pelas diferentes formas de voto registradas nos lugares de teste. Este é um quantitativo muito alto, porque costumamos ter uma média de quebra em torno de 1,5% a 3% das urnas eletrônicas em uma eleição convencional em todo o Brasil, que tem cerca de 500 mil urnas. Então, comparar isso com os 20% de problema entre 650 urnas de impressão é bastante coisa, apontou Gilmar José Fernandes de Deus, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em entrevista ao Gazeta do Povo. Ele cita que houve confusão na hora de votar e dar o toque final para a impressão e até na própria apuração. A Corte já considerou a proposta inconstitucional, não é? Pelo risco que ela representa ao sigilo do voto, a escolha para a impressão. Isso estaria expondo para os fiscais da sessão eleitoral em quem o eleitor votou. O TSE estima um acréscimo de mais de 2 bilhões de reais para implementar a impressão do voto, em custo adicional que precisa para cobrir materiais, componentes, equipamentos de impressão, além do desenvolvimento de tecnologias de segurança e treinamento operacional aos voluntários que atuam nas eleições. Tendo como horizonte a eleição de 2022, mesmo que mudem o entendimento constitucional, estamos a 1 ano e meio do processo eleitoral. Teria a questão das licitações, da procura por fornecedores, seria contratada outra empresa para rodar todo o processo e material do voto impresso. São 400 mil sessões no Brasil e, caso definam que todo o país teria voto impresso, seria necessário bastante tempo para a implementação, conclui Gilmar. Gente, das alegações aí citadas, é preciso ressaltar um teste citado aí feito em 2002. Ora, é muito tempo, não pode respaldar nem negativa nem aprovação para nada. Naquela época era impressora diferente, fita, sei lá como, não é? As primeiras impressoras a tinta. De lá para cá veio o laser, além, é claro, de outras tecnologias mais apropriadas à impressão de um ticket, como é o caso. Enfim, objeções ultrapassadas. Agora, a questão do custo. Esse é algo bem real. Mas a gente sabe que, nas últimas eleições, o fundão partidário custou 2 bilhões de reais. Quanto vai custar em 2022?
Será que os partidos não poderiam gastar menos? Temos a pandemia aí e contribuir com isso? Não é? Tirando uma fatia desse fundão? É importante saber que em pelo menos 105 países do mundo o voto eletrônico nunca foi utilizado. 26 países estudam a aplicabilidade do voto eletrônico. Em apenas 32 deles, o voto eletrônico é amplamente utilizado. Pelo menos 10 nações já aplicaram a tecnologia ao processo eleitoral, mas recuaram, abandonaram a iniciativa por alguma razão. Nos Estados Unidos, é um exemplo de um país que usa o voto impresso. O voto eletrônico é utilizado em conjunto com o voto em papel, assim como nas provas de múltipla escolha. Um computador escaneia as marcações ali em uma folha de papel. Só que depois dessa última eleição, convenhamos, depois da votação, da apuração, o que foi lá nem pensar aqui, não é? E a questão da privacidade do voto, podem ter certeza que a maioria dos brasileiros está mais preocupada na credibilidade e na certeza de que o seu voto foi corretamente apurado do que esconder propriamente em quem ele votou ou deixou de votar. Isso é uma preocupação maior dos políticos, que sempre estão de olho, não é? Mas muito menos dos eleitores. Agora, confiança, sim. Um grande problema também que foi citado pela Justiça Eleitoral seria a judicialização do voto ou da apuração. E é isso um problema real. Ah, não fui eleito, não gostei da quantidade dos votos que recebi, vamos pedir a recontagem na Justiça, vamos para a Justiça. E assim o blá 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 político em um país com sérias dificuldades na resolução de conflitos dessa natureza política, seja por cultura, por teimosia ou sabe-se lá o quê. A pergunta que fica é, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, não seria de bom senso tentar eliminar a questão da dúvida? Um dos assuntos em evidência também é o fura-fila da vacina. E a Câmara aprovou pena de prisão e multa para quem furar a fila da vacina contra a Covid. Se o espertinho for um agente público, então, a sanção será agravada ainda mais. Quem não respeitar a fila de prioridade na vacinação contra a Covid poderá ser preso. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei do deputado Fernando Rodolfo, ele que é do PL de Pernambuco, que tipifica os crimes de infração de plano de imunização, peculato de vacinas, bens medicinais ou terapêuticos e corrupção em plano de imunização. O objetivo é coibir a prática de furar a fila de vacinação contra o novo coronavírus e outros desvios. A infração de ordem de prioridade de vacinação também é caracterizada como afronta às estratégias do plano de imunização e pode sim resultar em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A pena é aumentada em 1/3 se o agente falsifica atestado, declaração, certidão ou qualquer documento. Além disso, a proposta dobra a pena de expor a vida ou saúde de alguém a perigo no caso de simulação ou aplicação fraudulenta da vacina. Com isso, a pena passa de detenção de 3 meses a 1 ano para detenção de 6 meses a 2 anos. Já a pena de peculato, que é a apropriação, desvio ou subtração de vacinas, bens ou insumos medicinais ou terapêuticos, é de reclusão de 3 a 13 anos mais multa. O crime vale tanto para a vacina pública como para a vacina particular. Por fim, caso o funcionário público deixe de tomar providências para apurar o crime de corrupção em plano de imunização, ele poderá receber também a mesma punição. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o funcionário exige, solicita ou recebe para si ou para uma outra pessoa, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Em resumo, é pau no lombo do fura-fila. Aliás, gente, uma pessoa que fura fila tem mais problema de caráter, de formação, do que propriamente uma doença física que necessite de vacina, não é verdade? A matéria agora segue para a análise do Senado. Gente, o Brasil tem visto casos chocantes a cada dia,
contra a vida do ser humano. Veja esse caso do menino, não é? Que ficou preso em um tonel. Agora, Santa Catarina, com o caso da vida consumida de uma adolescente, provavelmente o caso feito por um outro adolescente, já confesso, com a ajuda de mais alguém. E tantos outros casos. Há muita revolta popular em relação à falta de justiça. A lei é branda demais neste país ao que pratica atos cruéis. E há ainda os que defendem que não se deve mais punir criminosos. A lei está manchada neste país. A sensação de impunidade é imensa. Estamos órfãos da justiça. Uma mensagem que circula pelas redes sociais é tocante. Alguém, provavelmente, ou um familiar, ou um conhecido, se colocou no lugar de uma criança que, infelizmente, está nas estatísticas dos que sofreram ataques graças à impunidade e à falta de medo que muitos têm neste país. A carta diz o seguinte: Oi, eu só tinha 7 aninhos e amava dançar. Em meu peito eu carregava alguns planos e muitos sonhos de criança. Sonhos que não vão se realizar. É que eu estava desaparecido. Aconteceu quando atendi um pedido de mamãe e saí para levar o suco de caju e os biscoitos para meu irmão, que trabalhava no semáforo, e então não voltei mais para casa. A verdade é que eu sequer cheguei a entregar. A poucos passos da minha casa, dei de cara com o mal. Quero agradecer de coração a todos que oraram por mim. Não fui encontrado da forma que pediram a Deus. Mas, enfim, depois de 22 dias de buscas, o meu pequeno e inocente corpo foi encontrado sob a terra, próximo ao cajueiro, lugar onde eu sempre colhia a fruta. Junto a mim, encontraram a sacola que eu levava o lanche e também os planos e os sonhos de criança. Mas, naquela altura, meu espírito já não estava mais ali. Descansava de todas as maldades do mundo nos braços do meu Criador. Eu não vou mais voltar, eu sei, mas peço que vigiem com seus filhos e jamais permitam que eles andem sozinhos pela rua. Nesse mundo mau, tudo acontece num piscar de olhos. Aconteceu comigo e me deixa muito triste saber que não sou a primeira vítima de tanto desamor. E enquanto as leis não forem mudadas, eu estarei longe de ser a última. Esse é o nosso vergonhoso Brasil. E eu sou mais uma criança que vai ficar para a estatística. E para finalizar, digo que cada batida do seu coração é Deus dizendo que ama você. Você já parou para pensar quantas vezes Ele te disse isso hoje? Até quando essa indignação vai prevalecer em nosso peito, sem que autoridades façam algo para mudar a sensação de impunidade que corre este país? Até quando os mais altos cargos deles que deveriam fazer justiça, eles serão vistos pelas suas decisões aos olhos do povo como os maiores defensores da injustiça? Pense nisso. Um ótimo domingo e até segunda em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil.